E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o nono ano, né? A gente vai começar a discutir a Segunda Guerra Mundial, né? Então, provavelmente um dos temas mais badalados aí da história da humanidade. Existe, né, uma série de produções acerca da Segunda Guerra Mundial, principalmente no âmbito cultural, né? Filmes, livros, jogos, né? Que fazem menção a esse período. Então, a Segunda Guerra Mundial ela se tornou, né, um episódio bastante famoso aí da história. E é muito importante a gente entender, porque de fato a Segunda Guerra Mundial ela marca ali a transição, né, ela marca o momento em que a humanidade percebe, né, de certa forma, o quanto a gente pode, né, enquanto humanidade, ser desumano, né, ao final das contas, né? Então a humanidade conheceu, né, uma das maiores tragédias. A Segunda Guerra Mundial ela foi uma das maiores tragédias do século XX, com um saldo gigantesco, né, de mortos, tanto entre militares e civis, e destruição material, e enfim, né, são uma série de, vamos dizer assim, ocorridos que tornam a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, um tema bastante frutífero, né, principalmente para as ficções. Então, filmes que relatam a Segunda Guerra Mundial são inúmeros, livros, jogos, né, jogos de videogame, o que também não faltam, jogos que retratam esse momento. Então acaba que construindo uma memória bastante idealizada desse conflito, né? Então é muito importante a gente entender que a guerra, né, ela não tem nada de idealizado, né? A guerra ela é uma das conjunturas mais cruéis, né, e violentas, né, já imaginadas. Então muitas vezes os filmes e os videogames eles acabam glamorizando a guerra, tornando a guerra algo que é, entre aspas, belo, né? Mas que na prática, né, tem muito pouco de belo. Na verdade, é difícil de encontrar. Então, quer dizer, por isso que é muito importante a gente conhecer, né, a história científica desse período, para entender melhor o que quer dizer, né, o que essa guerra ela significou no âmbito mais geral, tá? Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá? Do capítulo, é muito importante fazer a anotação, e aí vocês me enviem dúvidas, né, aquilo que não ficou claro, para a gente poder ir dialogando e assim a gente ter, né, conteúdo mais sólido. Vamos lá. Então vamos para nossa aula, a gente poder entender. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela dura, né, de 1939 até 1945. Esse é o calendário, vamos dizer assim, oficial da guerra, né? Há quem discorde, né? Existem alguns historiadores que dizem que essa guerra já estava em curso, né? Outros consideram que entre a Primeira e a Segunda Guerra nem sequer houve efetivamente uma pausa, né? Ou uma separação entre as duas. Muitos até consideram que é uma única guerra, né, de certa forma, uma sendo a continuação da outra. E de fato a Segunda Guerra Mundial ela é marcada, né, por tensões ocasionadas pela primeira, né? Então, 1914 e 1918, a Primeira Grande Guerra, ela não terminou de maneira geral, assim, efetivamente, já que, por exemplo, o Tratado de Versalhes ele deu margem para que um outro conflito viesse a ocorrer também. A Liga das Nações, a inatividade da Liga das Nações fez com que também o conflito ele quase que fosse inevitável. Então, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial ela é também, né, uma consequência direta dessa Primeira Guerra Mundial. Então até como eu falei, né, alguns consideram que é a única guerra, né, apenas com uma pausa aí na década de 30, e enquanto que outros consideram que sim existiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, para todos os efeitos, a gente considera que a Segunda, né, a Segunda Guerra, ela tem outras, de certa forma, outras motivações diferentes da Primeira, né? Mas que foi aprofundado como consequência do fim da Primeira Guerra Mundial e da forma como a Primeira Guerra Mundial acabou, né? E também, claro, ligada aí aos interesses e ao avanço
dos regimes totalitários na Europa fizeram com que essa guerra fosse bastante peculiar, né, e bastante diferente da Primeira Guerra Mundial lá em 1914. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial oficialmente aí teria aí teria ocorrido entre 1939 e 1945, né, com a rendição lá do Japão. Então, vamos lá para a gente poder entender o contexto, né, porque essa guerra ela ocorre em decorrência de um contexto marcado pelas tensões que ficaram, né, que permaneceram vivas após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi ocasionada muito pelo nacionalismo, pela disputa de território imperialista e tudo mais. E essa guerra ela deixou uma série de ressentimentos, uma série de problemas, né, que não se solucionaram ao longo da década de 30 e que, na verdade, se aprofundaram com a chamada Grande Crise, né, de 1929. Então, quer dizer, entender a Segunda Guerra Mundial é preciso, primeiro, compreender o período ali entre guerras, a década de 30, né, o que é que ela significou na Europa como um todo. Tá? Então, a Alemanha, né, é importante a gente entender que a Alemanha provavelmente foi o país que mais sentiu o peso de todo esse processo em decorrência da grave crise econômica na qual ela se encontrava e das pesadas sanções que o Tratado de Versalhes, né, acabava aqui colocando sobre a Alemanha. Então a Alemanha passava a dever demais, né, devendo milhões, bilhões de marcos, né, as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Tinha uma taxa de desemprego gigantesca, porque a economia alemã foi praticamente desmontada, né, durante a guerra e após a guerra. Então tentava se recuperar muito lentamente. A gente tem uma sociedade alemã que passava, né, por vários problemas. Como eu falei, uma crise que é econômica, mas também que pode ser sentida no âmbito político, já que a gente tem uma série de forças, principalmente aquelas ligadas, né, ao nazismo, que avançava, que se desenvolvia na Alemanha, e também, né, a descrença em relação a todo o estado ali de crise na qual a Alemanha e a Europa, né, ou mesmo o mundo vivia na década de 30. Tá? Então o Tratado de Versalhes ele traz uma série de sanções, né, como eu falei. A força militar alemã ela passava a ser limitada a 100 mil homens. A indústria bélica alemã ficava impedida. A marinha alemã ficava impedida, né, a frota naval alemã. Então tudo isso fazia com que a Alemanha se sentisse um peso muito maior, de certa forma, do que todas as outras, até porque a Alemanha foi considerada a culpada da guerra. Né? E isso levanta na sociedade alemã um sentimento de revanchismo, né? Que é aquele sentimento de vingança, né? De vai ter volta, ou ainda aquele sentimento de que as nações europeias elas estavam, né, impedindo o crescimento alemão, estavam ali obstruindo, né, dificultando o desenvolvimento alemão. E isso foi muito utilizado pelos nazistas como discurso de aprofundamento do nacionalismo, né? Então eu acho que eu já até comentei, mas o nacionalismo geralmente se aprofunda quando se constitui, né, de forma factual ou não, um inimigo. Então, quem é que era o inimigo da Alemanha? Essas potências aliadas que queriam impor os seus interesses, né, sobre a nação alemã. Então, esse sentimento de revanche, né, de dar a volta por cima dessas nações, foi fundamental para que a guerra ocorresse, para que o nazismo também ganhasse espaço na sociedade alemã, e foi uma das grandes causas dessa Segunda Guerra, já que grande parte da sociedade alemã achava o Tratado de Versalhes extremamente injusto, né? Já que toda a culpa da guerra cai sobre a Alemanha e a Alemanha paga, de certa forma, todos os ônus do processo. Tá? E aí a gente vai ter
dentro desse contexto de crise econômica, de crise política, de avanço do nacionalismo, de aprofundamento desse sentimento de revanchismo, a ascensão do nazismo. A gente já falou, né, como é que o nazismo ele vai se constituindo nessa sociedade. Então, a ascensão do nazismo, do Hitler, né, a chegada do Hitler ao poder em 1933, traz consigo, traz no seu discurso essa ideia de rompimento com essa lógica, traz no seu discurso essa busca de revanche, né, de demonstração que a Alemanha ela era, né, ela era uma nação forte, que era uma nação que iria ali dar a volta por cima. Atrelado a tudo isso, você tem aquela história lá do ideal de construção do Terceiro Reich, né? Então, quer dizer, a ideia era estabelecer a união entre os povos germânicos, alemães, e o domínio dos territórios que ele chamava de espaço vital. Né? Então, esse domínio desses territórios garantiria esse desenvolvimento da Alemanha, e isso vai ser uma das grandes questões. Então, quer dizer, o avanço do nazismo na Alemanha, né, foi, né, sem dúvida, um dos grandes causadores da guerra. Então, aqui, bandeira da Alemanha nazista. Outro fator importante é a Itália, né? Então, a Itália, ela também vai ter um avanço desses regimes totalitários, e também como resposta à crise na qual estava inserida. Então, a Itália também estava inserida numa crise muito profunda, numa crise econômica e política, né, ocasionada aí com o fim da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial. A Itália, que acreditava que saindo, né, se rendendo anteriormente à guerra, ganharia territórios, e não foi compensada com esses territórios ao fim da Primeira Guerra Mundial. Isso também cria um sentimento de injustiça, né, em relação aos italianos. Então, o discurso do Mussolini, o discurso do fascismo, de que os estrangeiros, né, no caso, essas nações, elas não tinham dado aquilo que a Itália merecia, também foi um fator muito importante para a difusão desse ideal fascista nessa sociedade. E o fascismo, né, o nazifascismo, né, o nazismo e o fascismo, são ideologias que têm um apreço muito grande pela força, né, pela demonstração da força, e a força, vamos dizer assim, né, militarizada, né, a força do exército, a guerra como elemento de demonstração dessa força. A Itália, né, foi, vamos dizer assim, se sentia extremamente insatisfeita com aquilo que ela havia recebido, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, né, uma divisão extremamente desigual das colônias. A Itália recebe pequenos pedaços de terra que para ela não eram suficientes, né, para, vamos dizer assim, justificar a sua vamos dizer assim, permanência pacífica ali na Europa, né? Então a Itália buscava ampliar esses territórios que haviam sido distribuídos de forma extremamente desigual, né? Claro que Alemanha, França recebiam, os Estados Unidos, né, recebiam muito mais territórios do que a Itália. Então isso cria esse sentimento. Todo esse contexto aprofundado, claro, pela grande crise de 1929, que fazia com que um grande número cada vez maior de desempregados, os países, os estados, né, com um crescimento econômico muito tímido. Então tudo isso fez com que os ânimos, né, na Europa começassem a se aprofundar. Né? O Hitler, de certa forma, foi o primeiro a dar o passo em direção à guerra, mas já antes disso havia um clima, né, de tensão. Ao longo da década de 30, esse clima de tensão, o medo, havia aquele medo, né, de que a qualquer momento um outro conflito poderia ocorrer. E a Liga das Nações, que era aquela sociedade das nações, né, que reunia os países vitoriosos ali da Primeira Guerra Mundial, tentava, né, ou tentava, entre aspas, né, evitar que um novo conflito ocorresse. Né? Não é à toa que o Hitler vai dar uma série de passos anexando territórios que havia sido proibido, né, que a Alemanha não poderia anexar territórios. O território alemão estava dividido, né, pelo chamado corredor polonês, e isso
também desagradou em grande parte aos alemães, principalmente por conta do aprofundamento do nacionalismo alemão, né? Então tudo isso fazia com que os ânimos na Europa eles, né, se acentuassem. E a Liga das Nações foi meio que tentava impedir que um conflito ocorresse por meio da inatividade, né? Então a Liga das Nações preferia não intervir no que estava acontecendo na Europa, o avanço do fascismo, o avanço do nazismo. O Hitler passa a anexar a Áustria, anexa a Tchecoslováquia, depois o Hitler vai estabelecendo, ampliando seus territórios, e a Liga das Nações praticamente preferia não intervir, justamente com o temor de a intervenção ocasionar uma nova guerra. E aí isso só vai ocorrer lá em 1939, quando o Hitler invade a Polônia, e aí a gente tem o início, né, a declaração oficial de guerra entre essas nações. Mas até lá, a tensão aumentava e a Liga das Nações preferia não intervir diretamente. Todas as nações europeias assistiam, né, de certa forma, caladas à escalada do autoritarismo, tanto na Itália como na Alemanha, mas preferiam não intervir, principalmente, né, com o receio de ocasionar um segundo conflito bélico. Como eu falei, na Europa você vai ter avanço das ideologias socialistas, né, comunistas de esquerda, que como reação, né, acabou que levando o desenvolvimento também dessas ideologias, no caso do nazismo e do fascismo, né, que surgem como uma reação à difusão dessas ideias, chamada de perigo vermelho, de certa forma, e isso faz com que a Europa, esses países, no caso da Itália, da Alemanha, e depois a gente vai ver a Espanha também. A Espanha vai passar por um processo, né? A Guerra Civil Espanhola foi um processo muito importante para a própria eclosão da Segunda Guerra Mundial. A crise, né, política em Portugal e o estabelecimento do salazarismo, tudo isso faz com que esses regimes, né, ultranacionalistas, no caso do nazismo, do fascismo, do franquismo, do salazarismo, reagissem ao avanço, né, dessas revoluções sociais de orientação, botar assim, marxista, né, socialista, comunistas e tal, que ocorriam na Europa, em vários locais, né, mas que em sua grande maioria não conseguiram ter êxito, né, mas fomentaram o desenvolvimento dessas outras ideologias, né, que reagiam, reacionários, que reagiam ao avanço dessas ideologias de origem marxista. Então, quer dizer, você tem um processo que vai escalando essa violência, né? Então, o fascismo, o nazismo, né, vão combater de forma extremamente violenta esse avanço, né, das ideologias socialistas e tal. A Europa estava bem destruída materialmente, né? Ainda em decorrência da Primeira Guerra Mundial, algumas nações já começavam a se recuperar, mas a destruição material ela tinha sido bastante intensa, então havia ainda muita coisa para se construir. Você tinha uma Europa que dependia muito dos financiamentos estadunidenses, mas que começavam a sentir o peso da crise, porque quando os Estados Unidos começa a entrar em crise, né, a Europa, que de certa forma dependia, né, muito dos investimentos estadunidenses, também acaba entrando nessa correnteza aí da crise. Ou seja, nós temos uma situação, né, que dificilmente assim, se solucionaria de forma completamente pacífica, né? Até porque muitos até diziam que a Segunda Guerra Mundial não era uma questão de possibilidade, ela era quase uma certeza, né? Então é um negócio bem complicado. No Oriente, pessoal, você tinha o avanço do imperialismo japonês, que inclusive vai contrastar com a tentativa de expansão do imperialismo estadunidense, né? Não é à toa que, por exemplo, lá quando o Japão entra de fato na Segunda Guerra Mundial, os japoneses atacam diretamente os Estados Unidos, né? No ataque a Pearl Harbor. Então o Hirohito, né? Que era o então imperador japonês, buscava expandir o domínio imperial do Japão, né? E exercer, né, uma influência política, né? Assim como os europeus haviam expandido seus territórios durante o imperialismo, durante o neocolonialismo.
né? Então os japoneses também vão nessa ideia. Então o Japão invade a Manchúria em 1931 e depois invade a China em 1937. Não é à toa que aquilo que eu falei, né? Muitos até consideram que esses conflitos já faziam parte da Segunda Guerra Mundial, né? Porque essas invasões vão gerar problemas mais à frente, né? Principalmente aí com a União Soviética, que vai passar a lutar também contra o Japão, né? Lá na Ásia, né? Na Ásia. A disputa imperialista entre o Japão e os Estados Unidos ela vai se aprofundando ao longo da década de 30, né? Porque os Estados Unidos tinham bases no Pacífico e interessava aos Estados Unidos o domínio imperial sobre a região da Ásia. E aí entra aí uma disputa entre dois países imperialistas, né? O Japão de um lado e os Estados Unidos do outro, né? Os Estados Unidos já tinham um império bastante grande, né? O intervencionismo estadunidense ele já ocorria principalmente na América Latina, de maneira geral, mas que os Estados Unidos buscavam expandir isso para a Ásia, né? E o Japão se tornava aí seu principal opositor nesse processo, tá? E aí que a gente vai ter a formação das grandes alianças. Então, de um lado, a gente vai ter a formação do chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? O eixo Roma-Berlim, criado em 1936 e posteriormente é anexado o Japão, né? O eixo Roma-Berlim incluía a Itália e a Alemanha, e aí depois você vai ter a anexação do Japão a essa aliança militar chamada de eixo. Então você tem a Alemanha nazista, liderada pelo Hitler, a Itália, liderada lá pelo Mussolini, e o Japão, né, que era liderado lá pelo Hirohito. Então, quer dizer, a formação do eixo já demonstrava que as tensões elas aumentavam e que um conflito era iminente, né? Então, muitos desses países vão buscando aliados que tinham ali ideologias próximas ou que se opunham a inimigos comuns. É aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, muito disso aconteceu durante a guerra, né? Então, quer dizer, esse vai ser a base, né, do eixo. Né? Outros países, posteriormente, vão, de certa forma, né, se aliar indiretamente ao eixo, mas, de maneira geral, essa é a base. Do outro lado da trincheira, vamos botar assim, você tem a Inglaterra, né, como principal opositora aí, né, da Alemanha, do eixo, de maneira geral. Depois a França, que vai ficar dividida, de certa forma, porque os nazistas invadiram a França, né, e tomaram parte do governo francês, criando depois um governo colaboracionista que tentava resistir e ao mesmo tempo colaborava com o processo, né, da guerra nazista. E a gente tem os Estados Unidos, que efetivamente só entra na guerra depois de 1941. Então, se a guerra começa em 39, os Estados Unidos só entra em 41, depois do ataque a Pearl Harbor. Então, quer dizer, de um lado a gente vai ter o eixo e o outro, os aliados. Né? Então, os aliados eram aqueles países que vão se opor a esses regimes aí do eixo, né? E vão enfrentá-los durante a guerra. Aqui eu coloquei um asterisco aqui na União Soviética, eu nem coloquei a bandeira da União Soviética aqui, porque a União Soviética só vai entrar de fato na guerra de 1942, né? 42, 41, 42, depois da invasão alemã à União Soviética. Então a União Soviética entra depois, e aí mesmo Inglaterra, França e Estados Unidos não vendo a União Soviética como um aliado propriamente dito, né? Vem aquela situação, né? Então, se a União Soviética ela era inimiga do nazismo e do fascismo e tudo mais, passava então a compor aí os aliados lá no final da guerra, e aí vai exercer uma importante influência ao longo do conflito, tá? Então, por hoje é só, né? Próxima aula a gente vai comentar mais, né, sobre esse contexto anterior à guerra, tá? E aí depois a gente vai entrar de fato, né, no conflito propriamente dito, e a gente vai discutindo a partir daí, tá? Então, muito obrigado por assistirem, tá? E até a próxima.